Povo de Deus, a paz do Senhor. Estou aqui em mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. Se for possível, abra as vossas Bíblias comigo no livro de 2 Reis, capítulo 15, do versículo de número 27, que diz assim: Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. 20 anos de reinado. Então, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão e filho de Nebate havia levado Israel a cometer. O que exatamente o filho de Nebate, que era Jeroboão, fez o povo cometer pecado. Nós encontramos um homem aqui por nome de Peca, um rei, a qual se tornou, na verdade, o rei de Israel. E quando ele se torna o rei de Israel, quando a gente fala rei, a gente não vai ter somente aquela concepção e aquele pensamento de que por ele ser rei ele vai ter uma coroa, de que por ele ser rei ele vai ter um exército, de que por ele ser rei ele vai ter todo luxo e todo conforto. Mas quando também falamos em rei, nós também lembramos de que reis têm inimigos, de que reis obtêm inimigos. Porém, os inimigos destes reis eram usados por Satanás. Deus ele sempre fortaleceu esses inimigos para que corrigisse o pecado do povo. E esse rei, ele não fez o que Deus se agradava. E Deus precisava levantar um rei de outro local, um inimigo, para que pudesse corrigir e dar a correção ao seu povo. A mesma coisa é um pai que vai dar uma correção ao seu filho para que ele obedeça, comece a obedecer. Então, Deus ele usa a correção agora, dando inimigos. Porém, sabemos que os nossos inimigos não é de carne, mas sim principados e potestades. Demônios, é Satanás, o principal inimigo da igreja. Mas nós encontramos um homem por nome de Peca, que esse homem se afastou de Deus, não quis olhar para a lei de Deus. E muitas das vezes achamos que por sermos guerreiros, por sermos valentes soldados do exército de Cristo, não precisamos da lei de Deus, não precisamos olhar, porque para nós temos um pensamento de hipocrisia, como tinham os sumos sacerdotes no tempo de Jesus, que queriam matar Jesus e perseguir Jesus. Eu sei de tudo, eu sei da lei, não precisa me dizer. Eu conheço o que você quer dizer contra mim, que sei tudo da palavra de Deus. O problema não é saber, o problema é praticar. Eu quero dizer para você, jovem, que hoje está vivendo esse momento do rei Peca. Você vive olhando para as coisas do mundo, mas não vive olhando para a lei de Deus. Deus ele quer a tua atenção para a lei dele. Deus ele quer que você olhe e esteja com os seus olhos fixos para a lei de Deus, para a cruz de Cristo. Deus não quer você sendo guiado por Satanás nas trevas, mas Deus quer guiar você. O Espírito Santo de Deus quer guiar você no céu, quer guiar você no santo dos santos. Deus nos fez sacerdotes. E por sermos sacerdotes, temos a obrigação de interceder por os nossos próximos. E eu quero ser intercessor por a tua vida, por a sua família, por a sua casa. Aqui quero dizer para você, jovem, que vive como Peca, não vive como Peca. Porque Peca, esse rei, por nome de Peca, ele tinha um inimigo chamado Tiglat-Pileser. Ele era o rei da Assíria.
E a Bíblia nos conta mais à frente, se você for ler aí, a Bíblia conta que Tiglat-Pileser, ele perseguiu o povo de Deus. Deus começou a dar a correção ao povo. Deus começou a dar a consequência. Depois de 20 anos, Deus ele decidiu tomar a atitude do pecado, a consequência do pecado do rei. O pecado que estava cometendo esse rei. E Deus ele tomou uma atitude de usar Tiglat-Pileser para tirar tudo de Israel. Ele invadiu Israel, levou alguns habitantes para a Síria e atingiu também Gileade. Atingiu também não só Gileade, mas também atingiu, a Bíblia diz que ele atingiu, vou citar os locais que ele atingiu de Israel, as cidades. Ele atingiu Ijon, Abel-Beté, Macá, Janoa, Quedes e Azor, Gileade e Galileia também. A Bíblia diz que um homem por nome de Oséias, mais na frente, ele planeja um plano, ele arquiteta um projeto, um plano para tentar usar esse projeto e esse plano contra a vida de Peca. A Bíblia diz que este homem, ele matou esse homem e covardemente ele foi morto. E depois disso, este homem por nome de Oséias foi o seu sucessor. Quero dizer para você, jovem, preste muita atenção nisso. É muito interessante. Deus, ele quer que estejamos olhando para a sua palavra, para a sua lei. Olhar para ela. E não deixar de ler, não deixar de meditar. Nós não sabemos de nada. Nós só sabemos que somos pecadores e precisamos de Deus. Amém? Fique na paz.